Olá, meu nome é Antônio Zucco, sou médico ortopedista, esse é o canal O Paciente e aqui a gente conversa com especialistas da área da saúde, vários especialistas da área da saúde, e a gente tem o intuito de esclarecer e tirar dúvidas da maioria dos pacientes. Aqui a gente não tem ninguém que acha o que está falando, aqui não, aqui a gente conversa com especialistas, pessoas que vivenciam na sua prática clínica, né? Na sua área, aquilo que vai ser conversado aqui, né? Eles têm a teoria e tem a prática junto. Então hoje nós estamos conversando com a psicóloga Letícia Rona Oliveira, né? Ela fez uma faculdade de psicologia na PUC, onde também ela fez o mestrado e doutorado nesta mesma faculdade, né? Em psicologia. Ela também possui 3 especializações nas áreas de terapia cognitivo-comportamental, psicologia organizacional e orientação profissional e de carreira. Então a gente está aqui hoje para conversar com a Letícia e nós vamos perguntar para ela como é que funciona, Letícia. O paciente chega para ti, é muita dúvida, a principal dúvida que existe, né? O paciente que vai num psicólogo, ele é um paciente, ele é louco ou ele não é louco, né? Isso é a primeira coisa, esse preconceito que existe com quem faz terapia, com quem vai em psicólogo. Como é que funciona isso? O paciente, o que ele precisa, o que na avaliação de um psicólogo ele precisaria para fazer uma avaliação psicológica? Por exemplo, eu sou um paciente, eu não sei se eu tenho que ir num psicólogo, eu não sei se eu tenho que ir num psiquiatra, e eu não sei se eu tenho que ir em qualquer um deles, né? Daqui a pouco eu posso querer conversar com um amigo meu. Por que o meu amigo que está perto da minha casa, ele não é o meu psicólogo? Essa é a pergunta. Então, obrigada por estar aqui, né, nessa entrevista aqui, podendo falar um pouquinho do meu trabalho. Esse estigma da loucura, ele acompanhou a psicologia por algumas décadas, né, e isso fez com que muitas pessoas tivessem um preconceito em buscar o profissional da psicologia. Esse estigma já foi quebrado já há algum tempo, né? As pessoas começaram a se informar muito mais sobre os benefícios, né, de consultar com um profissional da área. Então, assim, hoje a gente já tem muito mais pessoas buscando um profissional para o autoconhecimento do que propriamente para alguma patologia específica. Tá? Então, respondendo a primeira pergunta, a gente ainda tem pessoas com nível de desconhecimento que tem esse receio, né, do tipo, olha, eu não... se eu estou indo numa psicoterapia porque sou fraco, porque não consigo dar conta dos meus problemas, porque eu tenho um problema muito grave, e não é isso. Na verdade, eu trabalho com muitas áreas, né, como foi apresentado, e para você ter uma ideia, quando eu trabalho com muitos diretores de empresa, né, quando querem se desenvolver no aspecto liderança, acabam buscando a psicoterapia como uma dessas vias de desenvolvimento pessoal. Né? Então, isso hoje é muito mais na linha do desenvolvimento pessoal do que patologia. É claro que a gente tem as questões psicopatológicas envolvidas, né? Nós fazemos um diagnóstico nosológico, nós vamos conhecer esse paciente, então, paciente ou cliente, né? A gente tem as duas abordagens dependendo da linha teórica. Na minha linha teórica, eu posso tanto chamar de cliente ou paciente, né? Na TCC. Então, assim, respondendo à tua questão, quando uma patologia, uma psicopatologia, ela se torna, a gente trabalha com frequência e intensidade, né? Então, quando eu tenho uma psicopatologia que está em extremo sofrimento e entendo que há questões orgânicas envolvidas e que só uma conversa, né, um diálogo não vai resolver a situação, né, uma orientação apenas a nível psicológico, nós trabalhamos com a terapia combinada, que aí nós trabalhamos em parceria com profissionais médicos, psiquiatras, para associar uma medicação. Então, por exemplo, eu tenho uma depressão em nível inicial, que eu consigo, com recursos da minha linha, por exemplo, da TCC, trabalhar questões e eu consigo deixar essa pessoa minimamente bem, né, para desenvolver a funcionalidade do dia a dia. Bom, vamos continuar com o tratamento nessa linha. Percebo que não está sendo suficiente, ela precisa de uma ajuda medicamentosa, até porque a gente tem questões orgânicas, né, questões de serotonina mesmo, né, que vão agir sobre a mente e o funcionamento cerebral total. Então, assim, eu preciso de um especialista que me ajude com isso na área médica, né, com a medicação.
Então, eu trabalho muito nessa linha da terapia combinada. Os meus trabalhos são muito voltados ao desenvolvimento pessoal, né, e de carreira. Então, as pessoas que normalmente me procuram são para questões de desenvolvimento profissional também, né? Bom, quero um upgrade na carreira, estou insatisfeito com as minhas escolhas atuais, né, de profissionais, eu preciso fazer uma transição de carreira, né, fazer uma mudança. Então, eu tenho trabalhado na última década muito fortemente nessa linha, mas também atendo outras questões também que vêm para a psicoterapia, né? Questões familiares, questões conjugais, questões com filhos, né? Questões existenciais gerais da vida, né? Eu também trabalho com pessoas também que me procuram nesse sentido. O TCC, quando fala TCC, terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Né? Esse é uma área, é um tipo de tratamento que a psicologia usa para tratar ou para fazer uma evolução no paciente, digamos assim. Isso, nós temos várias abordagens terapêuticas dentro da psicologia, a TCC é uma delas, né? Nós temos, por exemplo, a psicanálise, o humanismo, né? A terapia sistêmica. Então, a linha que eu escolhi, né, de abordagem profissional é essa. Nós trabalhamos inicialmente com o cliente ou paciente realizando uma conceitualização cognitiva, que é entendendo como é que é o funcionamento mental desse paciente. E para entender, ela trabalha muito dentro do modelo cognitivo. O que o modelo cognitivo preconiza? Né? Que nós somos o que pensamos. E nós pensamos a partir de crenças, que podem ser crenças centrais, crenças intermediárias, e a partir dessas crenças, o nosso funcionamento acontece na vida familiar, acontece na vida social, acontece com os amigos, acontece com o trabalho. Então, a partir desse entendimento do modelo cognitivo do cliente, do paciente, nós vamos desenhando um plano de trabalho, onde ele é absolutamente ativo nesse tratamento. A gente trabalha muito com a psicoeducação, porque a nossa ideia é que o cliente ou paciente ele possa fazer o seu autogerenciamento pós-alta. Então, ele ganha recursos para caminhar com as próprias pernas. Não que ele não possa depois, eventualmente, ter acontecimentos de vida e buscar de novo um profissional, né? Mas a nossa ideia é desenvolver autonomia. Ele não pode ficar dependente do profissional, né? Então, basicamente, a TCC ela trabalha muito nessa linha da psicoeducação e do, vamos dizer assim, do empoderamento do cliente, para que ele possa desenvolver os recursos para ter a funcionalidade plena na vida dele. Problemas vão acontecer, né? A gente está sujeito a problemas, mas o que vai mudar é a maneira como eu vou enfrentar esses problemas. Então o paciente ele aprende como é o tratamento. Isso. Né? Vocês ensinam o tratamento para ele. Inclusive com livros, Sim. materiais técnicos. Ele vai receber materiais de como é que funciona. A gente não trabalha com segredo na TCC. Sim. Pelo contrário, tudo que é trabalhado com ele vai entender o que está sendo feito e por quê. Por isso que é um processo profundo de autoconhecimento também. Sim. Isso na área da terapia cognitivo-comportamental. Isso. Né? As outras áreas que tu citou são como se fossem especialidades dentro da psicologia. Dentro da psicologia. A psicanálise vai trabalhar com outra metodologia, né, que também funciona bastante, né, claro, porque senão não existiria há tanto tempo, né. Mas cada uma tem uma maneira. O que muda é o método, né? O método, a abordagem clínica que vai modificar. E eu, assim, como paciente, por exemplo, eu não sei exatamente em qual psicólogo ir, né? Digamos que eu chegue, eu quero melhorar na minha carreira, por exemplo, assim, eu vou chegar na Letícia, né? Como tu estudou muito isso, tu vai ter bastante embasamento, tu vai ter bastante carreira, assim, já passou bastante por isso, né? Tu já vivenciou isso bastante com outros pacientes, clientes teus. Mas se, por exemplo, eu tiver algum problema que não seja, que seja melhor tratado, por exemplo, no humanismo ou numa psicoterapia, como é que funciona isso com o psicólogo? Porque o paciente ele não sabe em qual psicólogo ir. Por exemplo, se eu tenho um problema, às vezes, eventualmente, eu posso ter um problema de dor nos pés, né? E dor nos pés, eu não sei se eu tenho que ir num ortopedista ou se eu tenho que ir num vascular. O paciente simplesmente vai, né, num deles. Ele acha que é com o ortopedista e, eventualmente, a dor é para uma insuficiência venosa, uma insuficiência arterial.
e o problema é vascular. Como é que funciona isso com o psicólogo? Nós temos um código de ética que rege a nossa profissão, assim como a medicina também tem. E uma das questões que a gente sempre aprende no código de ética lá nos primórdios da faculdade, né, você tem que atender até o ponto em que você realmente pode ajudar o teu cliente ou o paciente, né? Então, eu já fiz muitas vezes de encaminhar situações que eu entendi que eu não poderia ajudar naquele momento, né? Seja porque aquilo poderia implicar em alguma questão ética minha, né, de alguma crença minha, ou porque eu entendi que outro profissional, outra técnica poderia ser mais efetiva, né? Mas aí cabe muito a ética do profissional de fazer esse encaminhamento, porque de fato a população leiga que não entende, não conhece, pode acabar acessando de uma forma inequivocada, né, um profissional que não tem tanta expertise naquela necessidade que ele precisa que seja resolvida e atendida. Vou dar um exemplo. Infelizmente no Brasil a gente não tem uma regulamentação para o termo psicoterapia, né? Então a gente está vendo hoje pessoas fazerem curso de final de semana de psicanálise, às vezes não tem nem faculdade, e se vendem na internet, no Instagram, como psicanalista, colocam até a foto do divã, né, rótulo, e não deixam claro para a população que está assistindo isso que eles não têm formação nenhuma em comportamento humano. Isso é um risco ético gravíssimo, é um desserviço à sociedade, e que a gente pode aumentar problemas em vez de resolver problemas mentais, a gente pode ampliar esses problemas mentais. Porque o nível de conhecimento é muito na superfície. E aí o cliente não sabe disso, o paciente não sabe disso, ele fica à mercê desses profissionais que a gente chama de pseudopsicologia. Isso é muito grave, isso está acontecendo agora, né, nos dias de hoje, né, eu tenho visto várias situações, algumas o nosso conselho identifica, mas como eles não são psicólogos, o nosso conselho não tem nem como fazer uma notificação, uma fiscalização, porque o nosso conselho fiscaliza quem é da área. Então, se eu estou fazendo um uso indevido, por exemplo, se eu uso um teste psicológico, nós temos, por exemplo, um teste para avaliação neuropsicológica de crianças, adolescentes e adultos, né? Nós temos o VISC e o VAIS. Por exemplo, o VISC ele é voltado para a população infantil, né? E até determinada idade, assim, no início da adolescência. E depois nós temos o VAIS para adolescência e idades avançadas. Se eu aplicar como profissional da psicologia um VISC num adolescente, eu vou correr um risco ético grave, eu vou ser notificada, eu vou receber uma advertência do meu conselho por ter utilizado um teste inadequado para a faixa etária, ok? O conselho vai poder me fiscalizar. Se outro profissional fizer uso de uma técnica da psicologia e não for formado em psicologia, o conselho não tem nada para fazer sobre isso. Então as pessoas vão lendo tudo sobre psicologia e acham que sabem alguma coisa, né? Eu digo os profissionais ChatGPT, que entram no ChatGPT, consultam qualquer coisa, entram com um diagnóstico pronto ali, mas não têm a menor ideia do que estão fazendo. E ainda pior de tudo, cobram a consulta. Né? Então, infelizmente, a gente tem esse perfil profissional hoje, então é muito sério, né? O que eu indico para qualquer cliente ou paciente que busca, até minha dica, né, para consulta, assim, busca o CRP. E o que é o CRP? É o Conselho Regional de Psicologia. Busca qual é um número, um número, então, o número de tipo registro. CRM. Tipo um CRM. Você busca o número, você pode entrar no site daí do Conselho Federal de Psicologia, consultar se tem alguma questão com esse profissional, se ele tem o título cassado ou não, se ele é um profissional sério, né? E aí consultar. E dado o nível de formação que a gente tem atual dos profissionais também, perguntar, né? Dar uma pesquisada, hoje tem internet para isso, onde é que essa pessoa fez a graduação, né? Onde é que ela caminhou, porque hoje o nosso nome, ele tá, o nosso registro, né? O nosso CPF, ele tá disponível, né? Nas redes, né? A nossa identidade. Então, assim, dá uma pesquisada na internet, tem alguém falando sobre esse profissional, enfim, assim como a gente, é um serviço que você está buscando, né? Daqui a pouco tu te muda para um outro estado, alguém, olha, precisa ir num médico, tu vê o nome de um profissional médico ali, só que tu não tem referência dele, né? Então busca essa referência. Hoje é fácil a gente buscar, né? Conversar com amigos que indiquem profissional também ajuda. Na minha área funciona muito por indicação, né? A gente não tem assim um hábito, né? O psicólogo se divulgar muito, a gente está aprendendo a fazer esse serviço de divulgação, mas é muito por indicação.
né? E você antes fez uma pergunta sobre por que eu não posso me aconselhar com um padre, um pastor, um amigo, né? Porque são processos diferentes, né? Primeiro que por exemplo, falando num amigo, um amigo ele vai sempre estar envolvido emocionalmente. É por isso que eu não posso atender parente, porque parente eu vou ter um envolvimento emocional, eu vou sair do meu lugar de olhar de fora, né? De terapeuta, de olhar aquela questão de fora sem envolvimento, eu não vou ter a neutralidade, não existe uma neutralidade absoluta, mas a necessária, a mínima necessária, não vai acontecer porque eu vou estar envolvida emocionalmente. Então, qualquer situação que eu vá orientar, eu vou ter um envolvimento com isso e o risco de julgamento é muito grande, né? Em vez de orientação, eu vou acabar julgando. Então, por isso que a gente faz esse processo com um profissional que estudou para isso, né? E não um amigo, porque ele vai dar uma opinião muitas vezes sem aquele compromisso que a gente precisa ter, né? E profissionais da igreja, vamos dizer assim, né? Eu já vi pessoas me dizendo assim, eu não preciso ir em psicólogo porque eu vou no padre, me confesso e aí eu resolvo meus problemas. Eu digo, não, você expulsou, né? Como a gente expulsa uma dor, né? Expulsou naquele momento, mas a causa da dor, ela tá ali, né? E ela vai voltar. Vão ter os gatilhos mentais que vão te fazer voltar para a dor e para o processo inicial, para o processo de crença. Você não está resolvendo nenhum problema, você está só expulsando. Vai conversar com um amigo do bar, tu está expulsando, jogou, o amigo te ouviu, que bom, é também necessário. Mas você não vai retroalimentar essa situação. Você não vai fazer um feedback, né? Não tem um olhar de fora para te dar um retorno real sobre aquela situação trazida. Né? Então essa é a diferença básica. Dentro da psicologia, dentro do teu trabalho, aparentemente não, na verdade, além de patologias, né, vocês tratam pacientes que não têm nenhuma patologia, né? Mas não declarada, né? Não declarada, no primeiro momento. Mas que eles gostariam, por exemplo, de ter uma avaliação em relação à área profissional que ia trabalhar, né? Então, é uma das tuas especializações que tu fez, trabalha nisso. Né? Então, como é que funciona, assim, em que momento, por exemplo, normalmente é um adolescente, é um adulto jovem que ele está passando por essas dúvidas, né, em relação ao que vai trabalhar, né? E hoje está cada vez mais complicado isso, né? Porque ou tu quer ser blogueiro, ou tu quer ser youtuber, ou tu não quer ter uma profissão, assim como a gente fazia antes, né? Tá cada vez muito mais fácil, assim, o fato de não estudar, né? O fato, eventualmente, até de não trabalhar, né? É o famoso nem, né? Que tá aumentando por aí, o nem trabalha, nem estuda, né? Em que momento, assim, seria saudável alguém começar a se preocupar com isso, tá? E se não começar a se preocupar com isso nesse momento saudável, digamos assim, nessa idade, né? Em que momento assim ele deveria começar a se preocupar? Se há chance de reverter um adulto assim que tá perdido, digamos assim, em relação à sua formação profissional, assim, como é que funciona isso dentro da tua experiência? Essa tua pergunta é bem complexa porque ela envolve inúmeras variáveis, né, inclusive patologias mentais, né? Mas assim, especialmente agora a gente veio de uma pandemia, né? Então eu percebi que esse conflito nem ele se ampliou com a pandemia porque se ampliou também os transtornos mentais, principalmente em jovens, ansiedade e depressão, né? Então assim, tomou conta, né? Tanto é que foi chamada de a nova pandemia, né? Nova pandemia são a questão dos transtornos mentais. Voltando à pergunta inicial, o ideal é que se entrou no ensino médio, o jovem já comece a se preocupar com isso, né? A proposta do novo ensino médio, inclusive, é um ensino médio mais voltado às áreas, né? Então, a gente tem as especialidades que o aluno pode escolher no ensino médio, se ele vai mais para de exatas humanas. Então, onde eu desenvolvo o trabalho na universidade, por exemplo, a gente vai nas escolas e a gente ajuda esses jovens já a fazer uma delimitação de para qual é o caminho, qual é a trilha profissional que ele vai escolher já no ensino médio, quais são as disciplinas que ele vai cursar que tem a ver com o perfil dele. Isso já dá uma ideia de construção e de projeto de vida. Por que acontece? A gente tem muita juventude sem projeto de vida, né? Porque às vezes não é trabalhado em casa, enfim, não trabalha de uma forma adequada muitas vezes nas escolas. Então,
a gente ajuda nessa construção de projeto de vida. Quanto mais cedo, melhor, né? Existem várias formas de inserir o jovem no mercado de trabalho sem ser ele sendo remunerado no primeiro momento, mas via projetos comunitários, via projetos de desenvolvimento de voluntariado durante o ensino médio também, ele se envolver com oficinas profissionais, se envolver com atendimentos diversos, né? Tem escolas que já estão trabalhando nesse nível. A falha na escolha profissional, eu vou te dizer que ela acaba gerando um problema para a vida toda. Né? Essa falta de planejamento inicial para a escolha, a gente escolher uma profissão, faz com que, e às vezes é uma profissão que foi desejada pela família, não pelo jovem, faz com que ele entre num loop de sofrimento, que ele não quer abandonar, né? Que a gente chama de evasão universitária, ele não quer abandonar o curso, mas ele se vê praticamente obrigado a se formar numa área que ele não desejou, né? E aí acaba, essa falta de identificação gera desmotivação, né? E a gente chama de alguém, de um profissional que não tem motivação, que não tem garra, mas na verdade ele está totalmente infeliz na escolha dele, né? Foi uma escolha gera doenças. Isso gera doenças, gera depressão, gera ansiedade, né? Frustração, uma bola de neve, e muitas pessoas acabam indo até indo para a utilização de medicações, vício em medicações, né? Para dar conta disso, ou drogas mais pesadas. Então, eu ouso dizer que essa falha na escolha da identificação inicial de carreira pode ser um propulsor, inclusive, hoje, para o uso de drogas, né? Seja álcool, enfim, para dar conta de uma vida infeliz. Né? E é uma bola de neve, porque essa vida infeliz ele leva para dentro de casa, daqui a pouco constitui família, e aí está infeliz na profissão, e aí essa infelicidade vai passando para os filhos, vai passando para... isso vai contaminando, né? Então... eu gosto muito do trabalho precoce, né? Assim, quando a gente faz trabalho com crianças, quando a gente identifica lá... diferente do trabalho infantil, né? Diferente. Trabalho precoce. Trabalho precoce de autoconhecimento. Quanto mais cedo, melhor. Tanto que a gente fala que educação para carreira, a gente trabalha lá na educação infantil. Desde o início, né? Quando eles têm contato com profissões, né? Entender que não existe profissões de homem, de mulher, por exemplo, né? Que existe aquela profissão que me faz... aquela tarefa, aquela atividade que me faz feliz, e que não existe profissão que dê dinheiro. Né? Isso eu trabalho muito com jovens. Não existe profissão que dá dinheiro. Não existe. Quem vai fazer o dinheiro é você, se você for extremamente apaixonado pelo que faz. Né? Então, assim, é isso que dá dinheiro. Não tem outro segredo. Né? Então, desde o início a gente tem que trabalhar. É a mesma coisa quando a gente identifica numa criança, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precoce. Quanto mais cedo eu trabalhar a estimulação nessa criança, né, e eu der recursos para ela dar conta desse transtorno, mais ela vai ter um bom desenvolvimento escolar. Mesma coisa com o autismo, né? Então, cada vez mais está se identificando, por exemplo, precocemente o autismo. A gente tem adultos hoje disfuncionais no trabalho, para você ter uma ideia, porque não entendiam que tinham TDAH. A vida inteira tiveram troca-troca de empregos, comportamentos impulsivos no trabalho, com a família, e não tinham ideia que tinham TDAH e foram descobrir o diagnóstico aos 50 anos. Eu conheço vários casos que descobriram um caso adulto e foram tentar se entender assim, bom, graças, né, hoje a gente divulgar isso na internet bastante, isso também é um benefício enorme à população, a gente falar sobre os transtornos mentais de uma forma aberta, faz com que as pessoas comecem a se reconhecer nos traços e dizer, bom, eu tenho isso, então eu vou buscar ajuda. Mesmo que seja tarde, né? Eu já tive perdas, mas bom, eu vou tentar refazer uma nova vida agora, não importa se eu tenho 50 anos, vou fazer uma nova carreira, por que não? Né? Então tem muita gente que começa hoje carreira aos 50 anos. A gente diz que o fundador da Rede Globo, né, o Marinho, começou aos 65, né? Ele fundou, a gente tem hoje vários cargos em organizações são assumidos a partir dos 60, 70 anos. A gente tem uma valorização da longevidade hoje como nunca se teve. Né? Então, sempre é possível fazer mudanças. Isso eu sempre digo para os pacientes e clientes. A gente não consegue mudar é a morte, porque a morte é uma sentença que a gente sabe um dia que vai chegar lá. Não sabe quando, mas essa é a única coisa imutável. O resto pode ser mudado. Eu fiz faculdade de 1998 a 2003. Né? E quando eu comecei a faculdade havia alguns discursos ainda teóricos de que terapia a partir dos 50 anos não adiantava mais porque já estava tudo muito solidificado na nossa mente e as crenças formadas não mudariam nunca mais, né? Hoje a gente olha para esse tipo de discurso e diz que absurdo, como assim, né? Porque a gente consegue, o nosso cérebro ele é maleável, a gente tem uma plasticidade cerebral.
Claro que quanto mais cedo, melhor. Como eu falei, desde uma criança identificada desde pequenininha com TDAH, com autismo, com qualquer outra dificuldade, um TOD, né, que é transtorno desafiador positivo, eu posso evitar o desenvolvimento de um transtorno de personalidade antissocial lá na frente. Então, assim, a gente tem que identificar precocemente. Mas o fato é que a gente tem uma plasticidade cerebral. Isso ao longo da vida, né? Então, dá para fazer muita coisa legal, assim, mas a pessoa tem que ser humilde ao ponto de entender, olha, eu quero evoluir, eu quero mudar, eu quero me desenvolver. Então, voltando a uma fala lá inicial, né, raramente eu saio de uma organização, que eu dou consultoria também para algumas organizações aqui no estado, sem dizer para as lideranças, olha, vai fazer uma terapia, vai te ajudar bastante. Porque os líderes, a maioria, né, as pessoas que trabalham com gestão, tem que lidar com muitas pessoas com muitos problemas diferentes e que tem que ter uma estrutura de ego self-suficientemente boa para dar conta daquilo e não impregnar com o problema dos outros, porque a gente acaba levando, né? Tu escuta, tu leva esse problema para casa, daqui a pouco tu nem sabe por que tá descontando num filho, numa esposa, no marido, no irmão, não sabe. Que são problemas que a gente carrega do externo, né? Então, esse autoconhecimento faz com que a gente tenha recursos para entender que, bom, isso é fora, não é meu e eu não funcione como uma personalidade esponja, né? Mas isso é um trabalho pessoal. Ninguém nasce com inteligência emocional, isso é algo que eu gosto de trabalhar bastante. Ninguém nasce, não existe assim, nasci com inteligência emocional, não existe. Tem crianças que são mais carismáticas, no grupo tem. Isso é um pouco do temperamento, é do temperamento dela, mas não inteligência emocional. Porque inteligência emocional envolve atitude, envolve ação. Então isso é desenvolvido ao longo da vida. Claro que há pessoas que são mais sensíveis a isso, vão observando, aprendendo com a experiência, dizendo, olha, eu não quero fazer dessa forma, então eu não vou fazer, vou respirar fundo. Outros são mais impulsivos, demoram mais tempo para aprender isso, né? Mas é desenvolvido ao longo da vida. Para isso existem cursos. E, de novo, a terapia para mim é um pilar. Hoje, quem quer desenvolver inteligência emocional tem que fazer terapia. Não tem outro caminho, né? Porque um livro, né? As pessoas dizem, mas eu vou ler o livro do Daniel Goleman, que é maravilhoso, que é um autor que eu gosto muito, do Howard Gardner, né? Que faz as diferentes inteligências, entre elas intrapessoal e interpessoal. São maravilhosos como consultação, eu mesmo leio, né? Mas você não tem feedback, né? Você lendo o livro, tomando suas próprias decisões em cima de um livro, em cima das tuas crenças centrais. Mas não tem ninguém te dizendo, olha, será que a tua crença está tão correta assim? A tua verdade, a tua história, esse é o único ponto de vista de olhar ela, ou a gente tem outras formas de olhar para esse fenômeno? Né? Isso não tem como fazer via livro, é impossível. Né? Senão, não precisava, né, profissionais da nossa área, não precisava psiquiatra, a gente lia um livro e resolvia todos os problemas. Seria muito fácil, né? Ou tomar um comprimido que resolvesse, mas não tem como. Então, nessa área assim de melhoramento, digamos assim, né, de aprimoramento, né, de personalidade, digamos assim, né, que é na área de entendimento assim de como trabalhar melhor, de como escolher melhor a profissão, né. Nós, por exemplo, aqui nós estamos hoje na Clínica Solar, né, fazendo essa entrevista, né, Solar Especialidades Médicas, né, tu falou do estado ali, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e pelo que a gente viu, tu faz esse tipo de abordagem, né, com adolescentes, com adultos, em transição de carreira e aposentadoria também. Isso, então, pessoas que estão em momentos diferentes da vida, né, que estão querendo, assim, aprimorar um pouco, talvez, a sua personalidade. Então, nós estamos falando de pessoas, de clientes e pacientes que eles não são pessoas psicologicamente, não a priori, pelo menos, eles não são a priori psicologicamente doentes. Não tem um diagnóstico mental psicopatológico previamente definido. Então, aquele preconceito que a gente previamente estava conversando, né, a gente estava perguntando, né, ele tá se esvaindo, né? Pelo que tu falou, então, existem esses livros, né, que hoje em dia eles estão muito conhecidos, né? Tem muitos livros assim sobre carisma, sobre como se tornar um CEO, né? Como se tornar um grande milionário. Então a gente lê muitos livros nessas áreas assim de aprimoramento de carisma, né? De persuasão. Né? Então, e existem cursos também.
né? Como tu estava falando, tem cursos de finais de semana, né? Tem cursos bons e tem cursos que não são tão bons, né? Que são com pessoas que de repente não têm nenhuma formação, né? Então, tu faz um acompanhamento nessa área de aprimoramento pessoal, de personalidade, alguém que queira melhorar, não só escolher uma profissão, como pega um adolescente, um adulto jovem, mas aquele profissional que de repente até está bem, já está bem empregado, né? Tem um bom emprego, está recebendo bem, já tem um bom salário, mesmo assim ele pode melhorar, não só no seu trabalho, mas dentro da sua própria família, né? Do seu lar ou entre amigos, né? Esse tipo de abordagem é o que tu tem feito. Sim, dentre outras questões, sim. Auxilio, por exemplo, pessoas a lidarem melhor com a questão do conflito trabalho-família, né? A questão da organização do tempo, né? Eu mesma, eu digo que todas as questões que hoje eu trabalho, né, e desenvolvo, falo para os meus alunos, eu formo psicólogos há mais de 15 anos, né? E eu sempre digo para os meus alunos, é uma das profissões que mais exigem do ser humano, porque exige congruência. Então, o psicólogo, por exemplo, erra muito, erra no comportamento, né? Nós temos filhos, temos casamentos, temos histórias, temos irmãos, temos família. Mas quando a gente erra, esse peso do erro, ele tem um peso maior, porque a gente tem o tempo inteiro a congruência, que até é um termo definido lá no humanismo, né, por Carl Rogers, que é alguém que eu já estudei muito também na minha história de formação, que fala assim, você tem que ser congruente com seus pensamentos e ações. E não é fácil ser, no dia a dia, exercer a congruência, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho bastante com a questão do conflito trabalho-família. O meu conflito trabalho-família perfeito, vamos dizer assim, a profissional Letícia, tem uma vida perfeita? Não, claro que não. Estou sempre em busca desse alinhamento. Mas na minha história, por exemplo, né, sou mãe também, eu fiz várias decisões de carreira nos últimos 10 anos. Né? Eu tive que tomar decisões pessoais de carreira e que entendi a importância disso e de tomar essas decisões, né, de desenvolvimento e a transição e transformação de algumas atividades profissionais para conciliar melhor o meu tempo, trabalho e família. Então, eu me autorizo a trabalhar com isso hoje porque eu fiz comigo, né? Senão, eu não poderia me autorizar. Então, a gente está falando da ética inicial. É perfeito? Não é. Se me perguntarem se tu estás no equilíbrio perfeito, não. Eu estou em busca dele, né? Tem momentos que, bom, eu planejo que o meu dia eu vou realizar determinada tarefa. Por exemplo, agora estou escrevendo um capítulo de um livro, né? Eu tinha planejado uma data para terminar e eu não consegui. Tem acontecimentos, na nossa vida vai ter acontecimentos. Mas se a gente minimamente planeja isso, a gente não sofre tanto, né? A gente se frustra, mas o sofrimento é menor porque a gente se conhece e entende, bom, eu não consegui, e agora? Que recursos ou mesmo que rede de apoio eu vou acionar para me ajudar, para mim dar conta daquilo que eu não consegui. Eu não vou entrar num sofrimento absurdo, né? Então, a gente entra em sofrimento mental absurdo quando a gente não se dá conta de que a gente pode, inclusive, pedir ajuda. Né? Então, ensino hoje pessoas a pedirem ajuda, a entenderem que elas não têm que resolver os problemas sozinhas, né? Não tem que ser super-homem, super-homem, super-mulher, né? Que a gente tem os momentos de fragilidade e que tá tudo bem, e principalmente que a gente não tem controle sobre a vida. Né? A gente tenta ter o controle, mas a gente tenta planejar, mas há coisas que vão fugir do controle. E a gente não se desesperar quando foge do controle. Por exemplo, uma empresa, né? Empresas vão ter resultados ruins, vez ou outra, vão entrar em crise. A forma como eu vou lidar com a crise vai ser toda a diferença. Comunicação, né? Por que muitos casais se atritam tanto na comunicação? Não é porque às vezes o homem ou a mulher não estão com o conteúdo correto a ser informado. O conteúdo, a mensagem é correta. O problema é a forma. A forma como se fala, como se comunica, destrói toda uma comunicação, porque vai tocar na emoção. No momento que eu acionei o gatilho a emoção no outro, o outro para de escutar e eu posso falar meia hora, né? Eu digo, as pessoas podem estar assim, frente a frente, e elas começam a elevar o tom de voz, por quê? Porque o outro não está mais escutando com a mente, tá? O coração mexeu ali, indignou pela forma que foi falado, pelo jeito que foi falado. O comunicado foi agressivo, por exemplo. E aí foi inadequado e o outro se fechou e não escuta mais. Né? Então, isso eu trabalho muito também.
trabalho, né? Por isso que, claro, eu vou receber, por exemplo, assim, alguém me procura, né? Olha, eu quero trabalhar especialmente uma questão de conflito de carreira. Eu quero trabalhar uma transição de carreira. Bom, eu vou abrir a minha janela orientadora profissional de carreira, que é uma das áreas que eu atuo. E aí eu vou definir um plano de ação e sessões para isso. Outra pessoa me procura, olha, eu tô com uma angústia existencial, tô com vários problemas com meu marido, não tô dando conta das coisas, minha vida tá muito difícil. E aí eu começo a fazer um diagnóstico inicial, né, um levantamento inicial dela, uma conceitualização de como é que ela funciona. E vou dizer, olha, eu posso te ajudar, nós vamos iniciar um processo de psicoterapia, né? Não tenho como te definir agora quantas sessões serão, mas eu vou trabalhar contigo aspectos mais clínicos, né? Então eu tenho essas duas portinhas, né, que eu abro no momento que é necessário. O ano passado, por exemplo, fiz atendimento online de um profissional do estado da Bahia, né, um profissional do estado da Bahia. Quem me indicou ele foi um psicoterapeuta, né, que faz psicoterapia clínica com esse profissional e que já atendia ele há 2 anos e que em determinado momento o profissional entrou num conflito de carreira, ele precisava fazer mudanças no trabalho dele, por exemplo, né? E ele disse, olha, eu sou o teu terapeuta clínico, eu não sou especialista em carreira, mas eu conheço uma profissional em Porto Alegre que pode te ajudar. Deu meu contato, eu fiz todo o atendimento, foram 6 ou 8 sessões online, encaminhei ele nos processos de carreira e ele não parou a psicoterapia dele, né? Porque eram janelas diferentes, eram questões diferentes a serem trabalhadas. Eu não entrei em aspectos clínicos. É aquilo da ética de encaminhar. Da ética. Então eu atendi e falei, ó, nessa questão tá resolvido, continua a tua psicoterapia, porque eram outras questões que ele estava resolvendo em psicoterapia, outros aspectos da vida dele. Né? Isso é bacana também, né? Porque, veja, eram 2 profissionais psicólogos trabalhando com ele ao mesmo tempo, mas diferentes questões. Diferentes áreas. A mesma coisa quando alguém, por exemplo, eu recebo uma mãe no consultório, a mãe é minha cliente, né? Atendo as questões dela, e ela tem um filho de 15, 16 anos que está apresentando muitas dificuldades escolares. E eu digo para ela, olha, vou te dar o cartão de uma colega, procura ela para fazer uma avaliação neuropsicológica para verificar se ele tem alguma questão, alguma dificuldade intelectiva que não foi identificada até agora, dislexia, um TDAH, né? Mas leva Autismo. lá. E aí ele vai fazer, o filho, né, no caso, nesse exemplo hipotético, ele vai fazer uma avaliação com uma profissional de neuropsicologia em tantas sessões, vão ser aplicados vários instrumentos neuropsicológicos que existem hoje, muito bons. Ele vai sair dali com um laudo e aí, a partir disso, vai ser encaminhado. Né? Tá bem. Então, aqui nós conversamos, aqui na Clínica Solar, a gente conversou com a doutora Letícia Horn Oliveira, né? Ela atende aqui na Clínica Solar e ela atende também de forma virtual, né? E está pronta aí para as suas indicações e as suas consultas. Agradeço a atenção de todos vocês, né? Nos próximos dias a gente volta a conversar.